jovens moradores do município de Sarandi, no município de Maringá. E é recorrente essa fala de que a violência ela está no município de Sarandi, nos municípios vizinhos. A gente vai estudar e ver que isso não é fato. Tá? A violência ocorre em Maringá, sim. Faz de conta que não tem violência em Maringá, só que ela é mascarada. E se a gente for para a TV, para os meios de comunicação, se acontece um crime, uma violência em Sarandi, é um tratamento. Se acontecer em Maringá, o tratamento é totalmente diferente. Então, quando o Luiz falou, eu fiquei até meio... Não pode, gente, não é verdade. Não é assim que a coisa funciona. A violência, ela está assim. Com a população negra, com os jovens negros, ela é muito mais acirrada, mas ela é de forma geral. Não dá para dizer que é em Sarandi ou em Paysandu. Maringá acontece sim, não é? E é isso que a gente tem visto, e é nesse momento, e até é muito fácil a gente jogar para Sarandi, para Maringá, para Paysandu, dizer não, Maringá, como apareceu no Fantástico, em vários outros lugares, melhor lugar do mundo para se viver, muito seguro, sem problemas sociais. Isso não é verdade, a gente precisa colocar os fatos da forma como eles são, e aí sim, trabalhar em conjunto, Maringá, Sarandi, região, para tentar sanar esses problemas da violência. Obrigada. Nome, você é a última pessoa? Obrigada. Vamos lá às perguntas, né? Estou tentando dar respostas aqui. Estou tentando ajudar. Mais uma tentativa do que uma promessa de entregar. Faustino, professor de História, que mandou pergunta. Lei 10.639. Ele perguntou como eu vejo hoje a lei. E algumas pessoas falam que não serviu para nada, que fez 10 anos. É de fato, nós temos muitas dificuldades de implementá-la nas escolas, como eu vejo, que eu falei, 10.639. Como eu falei durante a palestra, eu vejo as conquistas, mesmo que elas sejam um pouco mais, no caso da lei 10.639, ela é mais uma conquista formal, mais institucional, do que de fato de prática, né? Eu vejo essas conquistas como algo muito positivo, em que pese o fato de ainda serem muito pequenas, né? Muito pouco diante do que a gente precisa. Então, a Lei 10.639 é, para mim, uma conquista. Agora, como ela tem sido implementada? Ela, de fato, Faustino, tem sido implementada de modo precário, né? Ou quase não tem sido implementada, de fato, né? É preciso muita pressão do movimento social negro ainda, do movimento social negro, a gente conseguir uma efetivação e implementação da lei 10.639. Tem resistência de várias partes, segundo os estudos, existem resistência de várias partes, da escola, diretoria de escola, professores, brancos e negros, porque, afinal de contas, vai requerer uma alteração de toda a grade curricular, né, para você incluir essa questão numa disciplina específica, mas também como um tema transversal nas demais disciplinas. Porque é disso que a gente precisa, né? Da cultura afro-brasileira ser tratada também como em temas transversais. Então, temos dificuldades de implementar a lei, mas temos notícias de iniciativas. E no município de São Paulo, agora, por exemplo, a nova gestão da recém-criada Secretaria Municipal de Políticas de Igualdade Racial está fazendo todo um esforço no sentido de implementar a lei. Todo o esforço. Ano passado, também, na antiga gestão, era feito todo esse esforço, com palestras, seminários, dos quais participavam professores, e alguma coisa tem sido feita e precisa ser feita. Apesar de terem passado 10 anos, não é uma lei que tenha caído no esquecimento. É uma lei que não foi implementada, mas incomoda a setores da sociedade, esse fato incomoda o movimento negro, por exemplo, é um desses setores, né? E a gente não tem deixado esse mote sair da pauta, esse tema sair da pauta de discussão. Então, de fato, ela foi implementada, mas ela não caiu no esquecimento, e a gente está lutando para que ela seja implementada. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que começar essa causa, de lutar para que ela seja implementada. Faustino, tá ok? É isso? Rodrigo, tem dois Rodrigos, né? Um do Núcleo Regional de Juventude de Maringá, de Educação de Maringá, não de juventude, mas de educação, né? 67% das crianças trabalhando em emprego doméstico são negras, é isso que eu falo, né?
Em que medida podemos tentar reverter esse quadro, né, das crianças lá trabalhando, nada contra o trabalho doméstico, né? Bem, eu não tenho dados assim empíricos com relação a isso, Rodrigo, mas tenho dados meus. Minha mãe era empregada doméstica e, consequentemente, eu fui empregada doméstica. Então, minha primeira forma de ganhar vida foi fazendo salgadinho para vender na escola, para poder ter dinheiro para passagem, para comprar os livros. A minha mãe garantia a escola e garantia que a gente não fosse trabalhar para botar dinheiro em casa. Ela garantia isso para a gente, minha mãe e meu pai. E o resto era com a gente mesmo, desde os 12, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Comecei trabalhando no trabalho em casa, ajudando a minha mãe a fazer comida, que ela tinha restaurante não, uma pensão. Hoje ela tem um pequeno restaurante. Uma pensãozinha, servia a gente da nossa kitnet, a sala da kitnet, então servia de lugar para os clientes comerem, e a gente dormia no cubículo, todos juntos lá. E a minha mãe criou a gente assim. Então, desde o ano eu trabalho ajudando a minha mãe em casa, depois eu comecei a ter salgadinho para a escola, e também fazendo faxina, eu, enquanto pessoa, eu ajudei a minha mãe no início, depois eu fazendo faxina. E eu me lembro que quando eu terminava de fazer faxina, eu sentava, não há nenhum problema com fazer faxina, mas eu sentava atrás da porta e chorava. E falava, eu não quero morrer fazendo isso. Quero, meu Deus, minha pessoa, meus pais, tá. E então, o que eu acho que pode ser feito, e aí não é dado empírico, como eu estou te falando, é dado da minha experiência enquanto pessoa, enquanto menina negra que eu fui, é de que aquela postura forte da minha mãe de incentivar o estudo, de permitir o trabalho doméstico, sim, que a gente precisava fazer, mas sempre priorizando o nosso estudo, foi algo de muito importante na minha vida. Né? A gente, na medida dos meus irmãos, a gente sempre recebeu muito incentivo de casa, especialmente da minha mãe, para essa vida de estudo. E isso ajudou muito a gente. Então, eu penso que o governo precisa fazer alguma coisa a fim de garantir que crianças não estejam no mercado de trabalho, mas nas escolas, né, de constranger famílias para o alcance desse objetivo, como o Bolsa Família já o faz, de outros programas que não Bolsa Família, não programas de transferência de renda, mas programas outros de que a família se sinta constrangida e não ter o seu filho na escola. É preciso uma força política a esse ponto, porque infelizmente nem todas as mães vão ter o perfil da minha mãe, que me ensinou a ir para a escola e me mantinha firme na escola. A gente precisa manter crianças na escola e num ambiente escolar favorável, que a incentive a continuar lá. Eu acho que é isso que vai esvaziar as casas de famílias, das famílias brancas, do trabalho infantil. É fazer com que crianças ganhem gosto pelo estudo. A casa, a família dessa criança pode ajudar nisso muita coisa, mas nem sempre as famílias estão prontas para essa ajuda, para essa contribuição. Então a gente precisa de políticas que constranjam famílias a manter suas crianças nas escolas. Eu acho que é um dos caminhos. Rodrigo, do Colégio Panorama, né? Ele pergunta: nós brancos temos a fundamental tarefa de nos juntarmos a essa luta para reverter a questão racial, enfrentamentos de políticas. Como avançar? E a gente não supera, mas como avançar? A gente não supera a desigualdade, é isso, Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Sim, a gente não supera a desigualdade, é isso? Por conta do capitalismo, a gente não consegue, pelo menos como eu gosto de ver, não conseguir uma sociedade igualitária. Exploração, porque a exploração, né? Então, todas as políticas aí que são feitas contrárias, né, de racismo, de sexismo, tudo isso, elas servem também para a exploração. Pagamento, sim, eu te compreendi. Acho que compreendi. Tá. Faz parte do sistema que a gente está inserido, né? Que a gente não está conseguindo trazer alguma coisa para contrapô-lo, né? É o sistema que sobrevive há séculos, e a gente não consegue propostas que enfrente a ele, que se permaneça, né? Ele termina voltando cada vez mais forte e mais poderoso.
Bom, eu também concordo com você. Eu acho que, infelizmente, o capitalismo contribui muito para isso, mas também a forma das sociedades humanas se organizarem vai sempre haver desigualdade, vai sempre haver discriminação. Eu concordo com isso. Mas acredito também que a gente possa criar ilhas em momentos específicos da trajetória da sociedade, no avanço da sociedade, né? Não sei se é avanço, mas na continuidade das sociedades, a gente precisa criar ilhas em que essas desigualdades vigorem com menos força. Então, a gente assistiu lá na década do Estado de Direito nos países europeus, ainda sobrevive um pouco disso, né? Mas naquele período mais áureo, em que a desigualdade, não assim de raça, né? Mas a desigualdade entre seres humanos foi de alguma forma enfrentada e ela foi superada, porque as pessoas tinham mais ou menos a mesma quantidade de renda e acesso a ensino e a mercado de trabalho de uma forma mais igualitária. Estou falando de países europeus e países nórdicos, aqui era entre brancos, entre homens brancos e mulheres, mas mesmo os imigrantes que chegassem lá tinham acesso a esses serviços de qualidade. Então o que a gente assiste é que as desigualdades e as discriminações elas não foram vencidas, mas em algum momento, naquele momento histórico, a gente conseguiu criar uma ilha de proteção dos efeitos dessa desigualdade. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que avançar. Não sei se a gente vai dar conta de vencer a desigualdade e discriminação. Eu penso que não, porque é do ser humano, né? Aqui estudando antropologia, eu falei etnografia. Etnocentrismo, a gente tende a olhar o outro como diferente, a ver a gente como melhor, é meio da forma como os seres humanos se organizam. E isso é aguçado numa sociedade capitalista sobremodo, porque aí você cria mecanismos de exploração a partir dessas diferenças. Você dá significado a essas diferenças, dizendo que aqueles grupos que não são iguais podem ser mais explorados. O capitalismo ele vai piorar a situação que é da humanidade. Mas como criar essas ilhas? Como a gente pode avançar? Eu não sei se existe outro meio, senão mesmo a ação coletiva, da gente sair dos espaços públicos, do espaço privado, da gente abraçar um estilo coletivo de viver. Como assim? Eu, Eliane Barbosa, há alguns anos atrás, fiz uma opção. Eu trabalhava no escritório jurídico, era razoavelmente bem remunerada para uma mulher negra, eu era extremamente bem remunerada para uma mulher negra, mas diante da realidade que eu vivia, eu era razoavelmente bem remunerada. E eu poderia ter vivido naquela minha vida privada durante muitos anos, e tranquila. Eu tinha acesso a muitos bens materiais, eu tinha minha própria casa, aos 20 e poucos anos eu tinha minha própria casa, de 28 anos, tinha minha própria casa, tinha carro, eu tinha um montão de coisa. Que eu abri mão disso porque eu não estava vivendo bem ali. Eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa pela coletividade dos negros no Brasil, por mim e pela coletividade de negros no Brasil. Diante disso, eu abro mão de uma série de privilégios que eu tinha. Eu ia sair do escritório, porque se eu era sustentava a minha relação ali. Mas eu poderia ter feito, ao invés de ter feito doutorado, ter feito um concurso público. Eu poderia ser hoje fiscal de renda. Eu consigo estudar bem, eu sou concentrada, eu estudo a beça, eu poderia ter feito um concurso e passado. Eu fui fazer doutorado para poder trabalhar com essa questão racial e trabalhar com políticas de enfrentamento da questão racial. Eu até hoje, não sei se eu consegui um espaço nessa área, bem delineado, mas eu acho que eu fiz a coisa certa. Eu hoje estou muito mais instável economicamente do que eu estava há 10 anos atrás, muito mais velha e mais instável. Mas eu acho que eu fiz a coisa certa, porque eu saí de um foro privado para entrar na esfera pública, na esfera do debate coletivo, na esfera da construção coletiva e das conquistas coletivas. Eu não sou de movimento social de base, eu nunca fui, sempre estive perto. Mas a minha forma de lutar é essa. Eu estudo pra caramba, eu consigo fazer isso de uma forma, sabe, impressionante. Eu escrevo e é dessa forma que eu contribuo. Então eu acho que avançar é nessa luta coletiva. A gente não se deixar roubar pela nossa vida privada e pelo nosso mundinho ali, da conta da nossa conta paga no final do mês. Eu acho que é mais ou menos assim, fazer essa opção. Maria José, do Colégio 23, João 23, né? O que o movimento negro
tem feito em relação ao programa Jornal Total, aquele quadro que tem lá. Eu vejo muito pouco televisão. Isso eu não sei te responder, eu vou ficar te devendo, Maria. Ela pode responder. Maria José, sobre esse programa, a Rede Globo recebeu mais de 10 processos. Foi processo daqui, foi proposta também no Fórum que Maringá serviu ano passado. Agora, o interessante é que cada dia que passou ficou pior. Antes do primeiro processo, que a gente tivesse conhecimento, que a gente já estava funcionando, foi até a juventude no fórum que colocou, já era terrível. Aí, de repente, aparece lá uma filha daquela, né, e que tinha um concurso onde dava nome a várias jovens e tal, e o nome dessa jovem que estava participando era Miss Urubu. Então, realmente tem que desligar mesmo, não é aquele programa, é a Globo. A gente tem que aprender a não assistir a Globo. Cair a audiência, por quê? Porque alguém perguntou aqui hoje, o que as nossas autoridades estão fazendo, né? Em termos de Brasil. Que o negro, a negra é insultado todos os dias, todas as horas que liga a televisão, porque aquilo é espantoso. A mulher negra desdentada, pedindo dinheiro dentro de um trem, não é isso? E depois da filha, agora parece que tem outra filha, e o que a gente ouviu foi assim, coitado desse rapaz, é um humorista, e agora o povo negro, qualquer coisa, está achando, e aí fica. Se pode sair daqui proposta, nós não podemos deliberar, mas nós podemos sugerir, encaminhar, né? Ou até pedir audiência pública, tinha promotores aqui hoje, pedir audiência pública em Maringá, para partir de Maringá mais essa ação, já tivemos tantas e ganhamos, tá? Então a gente não está alheio a isso não. Nesse momento o que tem que fazer? Desliga a Globo, assiste lá qualquer coisa, menos a Globo, pronto, acabou. E agora a gente vai finalizar com as perguntas do Luiz Fernando, da Deusa, e também a Narci pode me ajudar na resposta, mas eu vou tentar esboçar alguma coisa. É bem sobre a região de Maringá. O Luiz Fernando pergunta, pede a gente comentar um pouco mais sobre a violência, a segregação. Maringá foi construída no conceito de segregação, sabe que Paysandu recebe a população, maioria negra. E a segregação urbana, como é que isso contribui para a questão da violência? Contribui de tudo isso na violência, né? A segregação, ela, se você não se sente parte daquele espaço, você não tem compromisso com a paz daquele espaço, você não tem compromisso com seus pares, com quem seriam os seus pares. Já começa por aí. Então, se existe uma segregação, é claro que os segregados podem querer empatia, péssimo termo, mas assim, vir para o lugar onde lhe é proibido o acesso e sem respeito algum por aquilo, ou com respeito por si próprio, com respeito a si mesmo, transgredir as leis daquele lugar que o expulsa, né? Além disso, a gente percebe que a segregação traz o quê? Um acesso desigual a serviços públicos de base, saúde, educação, transporte público, acesso à justiça, acesso à participação social, acesso a lugares, acesso à sua cidade. A segregação traz isso. Acesso aos espaços, à cultura. A segregação tira o privilégio, tira o direito, né? Anula o direito dos grupos que estão lá naquele recanto segregados de acesso a muitos direitos básicos. E é claro que isso vai gerar violência. Se você é tratado, se você não tem acesso a bens aos quais você tem direito, você vai querer aqueles bens de alguma forma ou de outra, e a violência vai ser usada para a conquista daquele bem. Então é claro que a segregação vai gerar violência.
E tem tudo a ver, eu acho que Maringá, apesar de... E aí eu acho, né, pelo que eu vi aqui, e por ideia de teoria sobre violência. É claro que Maringá é uma sociedade, é uma comunidade, é uma cidade violenta para com alguns grupos raciais. No momento em que você me diz que ela foi criada no conceito da segregação, aqui em Maringá fica alguns grupos e fora dela fica outros grupos, é claro que ela reproduz essa violência a cada momento que esses outros grupos adentram em seu território. É claro que a gente é violentado aqui dentro, talvez não seja, talvez o máximo dessa violência não seja a violência física, como a gente viu aqui, mas a violência simbólica, que ela adentra em todas as searas da vida do cidadão. Isso vai invariavelmente trazer a violência física, vai trazer a violência registradas pelos indicadores sociais, mas uma violência anterior já foi elaborada ali, né? As pessoas que estão como protagonistas dessa violência física, dessa violência que engrossa lá os indicadores sociais, ela já foi violentada desde a eternidade dela. E não tem muita solução para isso. A solução é você fazer frente a essa desigualdade, entregando a essa população segregada os direitos fundamentais, aquelas têm direito de receber, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Então é isso, da minha parte. Essa questão de Luiz Fernando. Eu sei bem que ele quis se reportar, principalmente a questão de um bairro muito grande que a gente tinha aqui, que era Santa Felicidade. Diferente de Curitiba, Santa Felicidade é um bairro racial e tal. Então, eu estou usando o passado que a gente tinha, porque hoje a realidade do Santa Felicidade é outra. Era um bairro totalmente de negros, onde aqui de Maringá, mas é outra cidade com essa com o Ocidente. Nessas contradições todas,